E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Galerinha, vamos lá resolver mais uma questão de biologia. Sim, e essa questão não é das questões mais, vamos dizer assim, cobradas da UERJ, não, tá? Mas foi cobrada, então por isso a gente tem que saber. E é bom que a gente fale um pouquinho sobre esse tema, ok? Já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, já dá essa moral aqui no canal, porque aqui, galera, os vídeos eu faço de tudo para poder te ajudar, de tudo para poder passar conhecimento para você, de forma que você adquira isso e, obviamente, entenda o conteúdo. Beleza? Vamos lá, galera, vem comigo. Hoje a gente está falando da UERJ 2018, primeiro exame de qualificação. E eu lembro, senhores, cada exame de qualificação tem o quê? Uma playlist especial para ela, beleza? Então, por exemplo, essas questões desse exame de qualificação vão estar numa playlist chamada Gabarito UERJ 2018, primeiro exame de qualificação. Você também está vendo, aqui do lado tem as redes sociais do canal. Então tem o TikTok, tem o Instagram. Dá uma olhada lá, porque eu tenho postado outras informações que podem te auxiliar no estudo, beleza? Como quizzes, por exemplo, tá? Fora isso, tá vendo esse link aqui em cima? Pode acessar aqui embaixo, pessoal. Tá logo embaixo na descrição do vídeo. E lá você tem acesso, por exemplo, ao curso Biologia para Vestibulares, onde tem aulas teóricas, exercícios objetivos, discursivos. Você pode também ser membro do canal, pessoal. E ser membro do canal é ter direito a acesso a vídeos exclusivos, perfeito? Ou exercícios. E aí, pessoal, é um mundo de exercícios para você. São mais de 4.000 exercícios, todos categorizados entre os temas e com gabarito comentado. Pô, nota, não são 10 nem 15, são 100, 200, 300 exercícios para você assim, treinar pra caramba e nunca mais ser surpreendido por uma questão de vestibular daquele tema, entendeu? Fora isso, você pode ter acesso ao material didático com os exercícios, que é a parte teórica e prática, né, para poder te auxiliar. Você acaba tendo o combo perfeito aí para você. Ou até, se você preferir, você pode ter aí acesso a questões discursivas, pessoal. E galera, questões discursivas são vários aí de outros vestibulares além da UERJ, e cada questão tem uma caixinha de respostas para você escrever e depois comparar com o gabarito da questão, beleza? E galera, vai por mim, tudo num preço super acessível. Vamos lá para a questão 37, que fala o seguinte: por conta de um incêndio, uma floresta teve sua vegetação totalmente destruída. Ao longo do tempo, foram observadas alterações no número e na diversidade de espécies vegetais no local, conforme ilustra a imagem. Então, olha, o que você está vendo? Aqui é a linha do tempo, né? Então, quanto mais para cá, significa que mais tempo passou. Ok? Ele está falando aqui que no início é esse incêndio. E esse incêndio devastou tudo, só ficou uma rocha nua. O que ele está mostrando? Ele está mostrando que ao longo do tempo, essa rocha nua deu lugar a musgos e líquens, depois ervas, pequenos arbustos, depois mata com arbustos, pinheiros abertos, até chegar a carvalhos, né? Que, em tese, seria o máximo do desenvolvimento daquele local. Perfeito? Bem, isso tem a ver com a própria sucessão ecológica. E, obviamente, né, já quero dar o spoiler aí, eu nem cheguei no comando da questão, né? Mas isso é um caso clássico de sucessão ecológica, que é um processo de alteração gradual, né, que ocorre nas comunidades biológicas. E aí, lembrando, o que é uma comunidade biológica? Nada mais é do que um conjunto de indivíduos de espécies diferentes, ou seja, diferentes populações, vivendo num determinado local naquele determinado tempo, entendeu? Isso é uma comunidade. Então, envolve plantas, envolve animais, envolve protozoários, fungos, seja o que for, entendeu? Tá? Então, essa sucessão gradual, essa alteração gradual ao longo do tempo, a gente chama de sucessão ecológica. Perfeito? Né? E aí, ó, olha a imagem que eu puxei aqui. Ela é basicamente a mesma imagem, tá? Aqui costuma ser uma imagem do que a gente fala de sucessão primária, perfeito? Porque sucessão primária, ela ocorre a partir de uma rocha nua, onde não tem basicamente nada ali, entendeu? Não tem praticamente vida nenhuma. E aí dali vão surgindo musgos e líquens, pequenas gramíneas,
depois vão dando acesso a pequenos arbustos, algumas árvores pequenas, árvores grandes e por aí vai, tá bom? Bem, o que ele está falando? Essas alterações caracterizam o fenômeno e aí já ficou fácil, né? Gabarito é letra D. Mas calma, vamos falar um pouquinho das outras opções? O que é eutrofização, pessoal? Eutrofização é um processo também gradual, né? Só que é uma poluição no ambiente, beleza? Poluição no ambiente aquático. Então, cara, não tem nenhuma relação com isso que a gente está vendo que é um ambiente terrestre, perfeito? E essa eutrofização, ela pode ocorrer, claro, de forma natural, mas principalmente pela ação humana, né? Despejo de esgotos, fertilizantes na água, entre outras coisas, tá? Bem, nós temos aí o amensalismo. Amensalismo é uma relação ecológica, pessoal. Uma relação ecológica em que um indivíduo, né, vai sair no prejuízo, vai sair negativo da história, e o outro indivíduo neutro, tanto faz, beleza? Não tem nenhuma relação com isso, tá? Magnificação trófica. O que é magnificação trófica? Ou biomagnificação? Nada mais é do que eu colocar compostos, preste atenção nessa palavra, não biodegradáveis no ambiente, entendeu? Ou seja, metais pesados, mercúrios, organoclorados, DDTs e por aí vai, entendeu? Por quê? Vou falar do mercúrio, por exemplo, né, que é um caso clássico. O mercúrio, se a gente absorve pela pele e tudo mais e cai na corrente sanguínea, isso se torna metilmercúrio. O metilmercúrio não tem como a gente metabolizar, entendeu? Ou a gente pode até metabolizar, mas de uma maneira extremamente lenta. Então, isso faz com que esse mercúrio fique muito tempo no nosso corpo. E o mercúrio, ele é neurotóxico, entendeu? Então, nesse caso aí, é um grandíssimo problema. Perfeito? Por isso, né, esses compostos não biodegradáveis eles vão se acumulando ao longo da cadeia. Afinal, nenhum ser consegue metabolizar e fica difícil a sua eliminação, a sua excreção. Perfeito? Ou seja, não tem nenhuma relação com o que a questão falou. A única possível é sucessão ecológica mesmo. Mas e aí, consegui te explicar? Cara, comenta, isso é muito importante aqui para o canal. Muito importante para eu saber se de fato estou conseguindo te ajudar, se essa informação está sendo passada com qualidade. Perfeito? Além disso, se puder fazer esse combo da educação, vai, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, me ajude a tornar esse vídeo, né, relevante para outras pessoas. Afinal, o intuito é sempre ajudar. O intuito é sempre fazer com que vocês consigam, né, ter acesso ao máximo de informação possível. Perfeito? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero muito ter ajudado com esse vídeo. A gente se vê em outros. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.